Vamos lá. Vou seguir. Bom, salário maternidade. Qualidade é necessário, tá? Então agora a gente já falou da qualidade. Carência, 10 meses de carência. Agora tem um detalhe. Existem alguns casos no salário maternidade que são isentos de carência. Exemplo, funcionária de carteira assinada. Por isso que o patrão fala, contratar a mulher grávida, a mulher não falar que está grávida é complicado. Por quê? Ela pode nunca ter trabalhado na vida. Mas se essa mulher, ela entra com a assinatura da carteira dela, né, perto de ter o neném, por exemplo, um dia antes, ela vai ter direito ao salário maternidade. E aí, no caso de quem é empregada de carteira assinada, é o patrão que paga e depois existe uma compensação previdenciária. No caso da contribuinte individual, a legislação não previa isenção de carência. Então, toda vez que você vê na legislação isenção de carência, ele está dizendo para você que ele não vai considerar a carência daquele benefício. Você encontra isso no auxílio-doença, você encontra isso no salário maternidade, e aí, se ele não vai considerar a carência, não quer dizer que ele não vai considerar a qualidade. E é aí que muita gente se confunde. Por quê? Porque o cara pensa, para a doença X não tem carência. Só que ele esquece que aquele senhor, aquela senhora, não estava no período de qualidade, que também é um requisito que é avaliado, tá? Então, qual foi a mudança que teve? O STF, ele reconheceu a isenção de carência para as autônomas também. Foi na ADI 2110. Até anotei aqui para vocês. Quando eu falo para você que foi reconhecido no STF, o INSS ele não vai entender dessa forma. O INSS ele vai indeferir, mas judicialmente já está havendo êxito. No escritório, por exemplo, eu não trabalho com salário maternidade. Em geral, a gente orienta a pessoa a dar entrada e tudo mais. Mas, quando a gente tem o salário maternidade, que é um benefício de 4 meses, fica até complicado precificar. E como muitos colegas tinham essa dúvida e muitas mulheres não conseguem ter acesso sem aquele colega fazer o processo, e nesse caso aqui, inclusive, vai ter que judicializar, você pode, enquanto advogado, licitamente cobrar, né, até 50%. Então, é algo que vale a pena avaliar. E aí, obviamente, alinhar a expectativa com o seu cliente. Outra coisa que eu botei aqui, gente, foi a prescrição. Por quê? 5 anos do fato gerador. Qual é o fato gerador? E aqui eu estou falando mais da regra, que é o parto. Mas nós temos exceções, né? Aborto não criminoso. Então, assim, toda regra tem as suas exceções, mas a gente precisa ter uma visão geral da regra em si. E existem mulheres que não deram entrada, que não sabiam que tinham direito, e essa criança às vezes está com 3 anos, está com 4 anos. Então, é possível que hoje a pessoa faça o pedido no meu INSS e, a partir desse pedido, ela tem o benefício reconhecido. E nesses casos, inclusive, ela vai receber a parcela única. Na verdade, como o INSS está demorando muito a análise, quando sai o benefício, ele já sai aqueles 4 meses juntos, né? Então, para o INSS são 120 dias. Então, assim, eu estou te falando isso até para, de repente, abrir o horizonte no campo de trabalho. Quem trabalha com Prev precisa entender qual é o processo que você tem mais facilidade de ter cliente. Então, você mapeia suas origens, né? E entenda o que traz mais lucro para o seu escritório. No meu escritório, a gente só conseguiu fazer essa virada de chave para os 7 dígitos depois que a gente começou a organizar a gestão. Depois que eu comecei a desenhar a gestão, a equipe tem um fluxo de trabalho e a gente precisa ter uma visão do que vale a pena e do que não vale a pena. Não deixa, colega, o desespero fazer com que você pegue tudo e que você ache que tem que aceitar tudo. Porque senão o tempo que você vai perder, às vezes, em cima de um processo que às vezes até parece que tem um valor muito bom, que vai te dar um valor muito bom de percepção, até nesses casos você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque você está deixando de ter aquele tempo para fazer outros casos mais simples que conseguiriam ali te desafogar de forma mais célere. E fica aqui comigo, porque na aula de LOAS, que já está chegando,
eu vou te dar uma dica para acelerar ao máximo o teu processo de LOAS. Uma dica boa que muita gente não sabe, tá? Então, isso aí vai funcionar bem e a gente vai responder as perguntas do pessoal também. Agora, em relação ao salário maternidade, eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, mas, pessoal, eu estou dizendo para você que a mulher, ela pode estar de barrigão hoje, que após o entendimento do STF, se ela fizer o pagamento do carnê dela em dia, que vai contar ali para ela readquirir ali a qualidade, que a carência já está isenta, ela vai ter direito ao benefício. E aí eu estou falando de uma média, né, que hoje o benefício previdenciário ele tem um teto de 8.500 e pouco, né, 8 mil e pouco. Então a pessoa ela pode fazer um pagamento lá no último mês de gravidez e conseguir ter direito a esse benefício pedindo a isenção. O que não pode acontecer, gente, o que não funciona, pagar depois que a criança nasceu. Por quê? Agora que você já está me acompanhando aqui na lógica previdenciária, porque ela pagou depois do fato gerador. Tudo bem? Estão me acompanhando? Espero que essas dicas aqui estejam sendo úteis. Bom, seguindo. Então, na questão aqui do salário maternidade. Até botei na tela aqui, mas acho que eu não tinha compartilhado, né? Estava olhando eu para a tela sozinha. Vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, meu INSS, isso aqui era até no slide anterior. Gente, muita gente não tem a senha do meu INSS. Não lembra, perdeu a senha. E aí, o que que eu sempre oriento o pessoal a falar para o seu cliente, a lembrar o cliente? A senha do meu INSS, ela não é do meu INSS, ela é uma senha do Gov. Por que que é importante você saber isso? Porque às vezes essa pessoa foi tomar a vacina da Covid e fez lá a senha no Gov. Às vezes essa pessoa fez o cadastro no Detran, aí teve que fazer uma senha do Gov. Então, assim, deixa isso muito claro para o teu cliente, porque senão você não vai conseguir, em alguns casos, ter acesso ao CNIS, e sem esse acesso ao CNIS, você vai ter dificuldade para conseguir fazer a avaliação da qualidade, da carência, do fato gerador, tudo bem? Então, assim, é muito importante você passar essa confiança para o teu cliente para que consiga ter acesso ali ao CNIS dele e, na pior das hipóteses, se o cara não quiser te dar senha, porque acontece, hoje está tendo muita fraude, está complicado, não é para você brigar com a pessoa, pelo contrário, para você demonstrar ali por que que esse cliente realmente precisa de você, o que que você pode fazer por ele. E aí, nesses casos, pede a ele pelo menos para enviar um CNIS por PDF, tudo bem? E aí, é claro, normalmente quem faz esse tipo de pedido são os clientes mais instruídos, né? São clientes que têm aí uma situação mais confortável. Esses são os clientes mais resistentes de uma forma geral. Mas até para os outros que não são, às vezes, instruídos, independente dele não fazer muitas perguntas, deixa claro como que o teu escritório trabalha, deixa claro que você não vai fornecer esse acesso para terceiros, deixa claro os seus números de telefone, tá ok? Para você conseguir, pelo menos, passar aquela impressão para o cliente de que você está realmente comprometido e que você quer realmente ali cuidar do caso dele. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Para quem atendeu lá o cliente, meu INSS, e o INSS, a pessoa, ela não tem o cadastro, faz o cadastro com essa pessoa por perto. Porque o sistema ele vai te fazer 5 perguntas, você tem que acertar a maioria delas para conseguir ter acesso e para fazer a reinicialização. E tem uma outra coisa aqui acontecendo também que a galera não sabe. O INSS ele é obrigado a fazer o atendimento na agência. Se a pessoa realmente não conseguiu recuperar aquela senha, o INSS ele é obrigado a atender. Porque hoje as agências elas já não estão mais fazendo aquele atendimento. E o INSS praticamente jogou todo mundo para o digital, mesmo sem as pessoas terem o conhecimento da parte digital. Porém, se você
Tem um cliente que ele não lembra de jeito nenhum, mesmo você falando com ele da onde que pode ser a senha, né? Que pode ser, ó, pode ser a senha do SUS, da carteira de trabalho digital, do seguro-desemprego. Ah, o senhor recebeu o seguro-desemprego recentemente, fez o cadastro. É a mesma senha do ECAC, do pagamento, do imposto de parcelamento. Então, assim, não necessariamente a pessoa vincula, mas o meu INSS, ele é a mesma senha de todos os demais. Se esse cara não conseguir, tenta a reativação por perguntas, vê qual é o e-mail, ele aparece com os asteriscos, investiga com o teu cliente primeiro, se aquele e-mail ali é dele ou de alguém da família dele, e o telefone, para você também, de repente, não pedir uma reinicialização que vá para a mão de um terceiro, um atravessador, alguém que atendeu essa pessoa no passado e às vezes fez algo que nem era muito correto. Então, assim, é importante você certificar disso. E se a pessoa não conseguir, pede essa pessoa para ir no INSS. E quando você for atender alguém, gente, pede a pessoa para encaminhar esse quinis antes para você. Tudo bem? Para pelo menos você já ter uma visão geral do que está te esperando. Eu tenho até um roteiro de perguntas que eu nem separei aqui, mas se vocês quiserem, a gente pode seguir esse roteiro. Eu posso passar para vocês o roteiro de perguntas. Então, vamos lá. O que fazer quando o cliente não tem a senha? É, Isso aqui é do meu INSS digital. Deixa eu verificar aqui, seguindo, né? Nesse nosso cronograma tão apertado. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre essa parte do INSS digital, porque desde 2017 é obrigatório os processos serem protocolados no meu INSS. Por isso, tão importante essa senha aí do teu cliente. Para quem não tem, o cliente não tem senha, para quem o cliente precisa reinicializar ou fazer, o advogado que está ajudando, eu recomendo que você crie um método seu de senha. Claro, você vai passar essa senha para o teu cliente, tá? Não se apoderem da informação, entrega a chave do castelo, né? Eu sempre falo, vai fazer o trabalho para você, entrega a chave do castelo, porque a gente trabalha com o cliente, mas tenta seguir uma senha padrão sua, ou sei lá, o início do CPF, com alguma sequência de caracteres especiais que já seja familiar a você. Porque quando você tem uma codificação interna, e isso serve inclusive para os seus processos, a gente vai falar na parte de gestão final. Quando você tem esse sistema, você não precisa ficar igual um louco procurando caso alguma anotação sua não tenha. Eu sei que não é todo mundo que tem sistema de gestão, não é todo mundo que tem condição de anotar isso num sistema. Então, assim, pessoal, exemplo, vou colocar aqui o último sobrenome, a senha do meu cliente, é o último sobrenome, arroba, o ano de nascimento. Tá entendendo? Faz uma codificação sua, que você vai ganhar tempo e vai facilitar esse atendimento e, naturalmente, depois você passa para o teu cliente. Agora sim, tá com a senha do meu INSS, já tem esse acesso, já conseguiu ali entrar, né, para puxar o CNIS dele. Como é que você vai montar esse processo? Então, assim, como você já entendeu a parte da lógica previdenciária, que a gente falou aqui no início, o processo ele tem que ser montado dentro de uma lógica temporal. Então, assim, tudo é lógica. Tudo está interligado, tudo é conhecimento lógico. E quando você vai subir o teu processo no meu INSS, ele meio que separa lá os documentos para você subir. Mas saiba que se você já tiver o seu processo montado e subir esses documentos todos em um arquivo só, não vai fazer diferença para o teu processo. Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe disso, mas assim, lá no escritório a gente faz isso. Eu monto o meu processo todo em PDF, eu pego todos os arquivos que eu preciso. A gente coloca na ordem temporal. Qual que é a ordem temporal? Você vai usar a lógica. Eu estou pedindo o quê? Uma aposentadoria? O que o INSS primeiro tem que fazer em qualquer benefício? Identificar a pessoa, ok? Então, eu preciso dos dados da pessoa. Eu estou entrando como procurador nesse processo? Preciso do quê? Da procuração da minha identidade, tá? Se esse cara não está com o endereço correto, e aí você vai olhar os dados cadastrais dele antes de fazer o pedido, você já vai colocar isso também ali no início, e depois você vai vir se há uma aposentadoria com o tempo de trabalho dessa pessoa. E com o tempo de trabalho dessa pessoa, a ordem da digitalização é a ordem das carteiras. Você vai olhar a emissão da carteira, a partir da emissão, todas as folhas que têm anotações vão ser digitalizadas em ordem
de cabeça para cima, porque as pessoas botam de cabeça para baixo. Se você não está entendendo o teu processo, o servidor não vai se esforçar para ver. Tem servidor que não tem nem internet suficiente, entendeu? Para conseguir baixar um monte de arquivos. Então, assim, você vai colocar tudo, eu recomendo, num arquivo só e faça com que esse arquivo não fique pesado. No máximo 5 megabytes. Então, assim, a recomendação, né, que o INSS hoje ele pede dos colegas, e muita gente boa que faz curso, que entende de lei, peca por não saber montar o processo. Então, você precisa pensar com os olhos do servidor que vai analisar o seu processo. O servidor do teu processo não tem, às vezes, um bom computador, não tem uma boa internet, e ele precisa entender a lógica. Então, a partir da lógica, qual é o formato que eu recomendo? PDF. O INSS aceita esses outros formatos aqui, ó. DocX, mas manda em PDF. Se o teu cliente mandou a foto da identidade, aquela foto que sai o pé, sai a mesa, faz um recorte nessa imagem, coloca essa imagem rotacionada de cabeça para cima, tudo bem? Faça com que o seu processo seja agradável de ser visto e faz uma digitalização no máximo com um 150 dpi colorido, para ele não ficar tão pesado, tá? Eu recomendo 5 mega e recomendo que você tente colocar isso tudo em um arquivo só. Sobe ele inicialmente nesse arquivo, vai facilitar muito a demanda para você. O INSS tem um limite de 50 megabytes. E aí, gente, só um parêntese. A galera que não se atenta para isso, que manda foto do jeito que o cliente mandou, que bota um monte de documento pesado, muitas vezes excede os 50 mega. Quando excede os 50 mega, é um problema, porque você não vai conseguir mais subir arquivo naquele processo. Você precisa fazer um outro processo pedindo para vincular, ou você faz uma requisição para o servidor deletar algum arquivo ali para subir. Esse arquivo ele vai ficar na nuvem, mas eles não vão fazer isso. Muito difícil eu conseguir. Você tem que justificar muito bem. Então, vai atrapalhar o andamento do teu processo. E eu, no final aqui, gente, eu estou disponibilizando para vocês o nosso sistema aqui do escritório para você conseguir fazer essa digitalização. Então, vou colocar aqui esse editor de PDF. Vocês estão com a minha tela compartilhada, né? No editor de PDF, você consegue juntar arquivos. Para quem não tem muita familiaridade com a parte da informática, né? No editor de PDF você consegue fazer a junção dos arquivos. Eu não estou conseguindo abrir ele aqui agora, mas eu vou mandar o link para vocês, para você de forma online, sem precisar baixar nenhum programa, nem pagar nada por isso, pegar esse bando de arquivo de identidade, comprovante de residência, de carteira que você digitalizou e juntar tudo num arquivo só. E ó, uma outra dica, espera aí que eu já estou antecipando aqui meus slides, não posso. Uma outra dica para vocês é quando você faz essa organização do teu PDF, sempre pede alguém ou passa o olho algum tempo depois para ver se não ficou faltando nada. E para aposentadoria, deixa eu encerrar esse compartilhamento aqui. Acho que eu vou seguir sem o compartilhamento, que vai ser mais célere. Para aposentadoria, se o vínculo do teu cliente não está fechado, hoje, o sistema do INSS ele vai fazer a contagem daquele vínculo até a última remuneração. Então, assim, muitas vezes o cliente não tem a baixa na carteira, não tem a baixa no CNIS, fica sem data fim. Eu estou falando de um vínculo que não está nem extemporâneo, tá? E a gente vai entrar em extemporaneidade daqui a pouco. Mas se você não tem a data fim e ele tem o último recolhimento e está contemporâneo, ele vai contar o último dia do mês. Às vezes, isso favorece o teu cliente. Eu estou dizendo para você, gente, pega a caneta e o papel aí, que se o seu cliente trabalhou até 14 de maio de 2003 na empresa X e ele tem esse vínculo da empresa X no CNIS, não tem data de saída, mas tem última remuneração, maio de 2003, se você juntar a carteira do teu cliente, você está perdendo mais de 15 dias na aposentadoria do seu cliente. Sabe por quê? O sistema do INSS, ele vai contar o maio daquele ano inteiro. Então, se o advogado não tiver esse olhar,
ele pode prejudicar o cliente. Se você não precisa fazer prova dos vínculos que tem naquela carteira, não precisa subir a carteira. A carteira de trabalho você vai subir quando você está ali brigando por algum vínculo que não entrou, algum vínculo que tem que ser validado, que está extemporâneo, algum vínculo que a data de saída não tem ou está menor, tá? E se você tem algum vínculo de trabalho temporário e vai sinalizar isso. Tem muita gente dando entrada em aposentadoria, engolindo barriga, porque antigamente o contrato temporário ele era assinado nas anotações gerais, naquela parte lá de trás da carteira, e ele muitas vezes ele não está no CNIS. É temporário, é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso faz muita diferença, até porque tem uma das regras da aposentadoria que você vai ter o teu tempo na véspera da reforma pausado para que seja feito o cálculo do pedágio. Então, o tempo que você tinha antes da reforma, ele faz diferença hoje. Tudo bem? Se você teve a necessidade de comprovar qualquer vínculo daquela carteira, aí, meu amigo, você vai botar a carteira toda. Senão, aquele vínculo não vai ser comprovado. Quando você tem uma carteira de trabalho, você tem um documento que diz que a pessoa trabalhou em um monte de lugar e só tem uma página que diz que aquela carteira é da pessoa, que é a identificação civil. Então, se você fizer a digitalização só da parte que você quer e o servidor não tiver segurança para incluir aquilo, você às vezes vai ter que entrar com um recurso, vai ter que entrar com uma ação judicial por causa de um processo mal montado. Isso se o servidor não tiver a boa vontade de fazer uma exigência. Mas muitas vezes o servidor faz a exigência, isso demora muito mais o processo, e quando esse servidor faz a exigência, esse processo ele meio que vai para o final da fila, né? E se você ainda errou de subir foto pesada, às vezes daqui a pouco você está sem esses 50 MB de tamanho e não consegue mais fazer juntado de documento, tudo bem? Então, toda vez que tiver que fazer essa análise do processo administrativo, e aqui eu não entrei no benefício ainda, mas o processo administrativo ele tem que ter uma lógica. Então, digitaliza os seus documentos. Para quem não tem scanner de qualidade, tá, pessoal? Digitaliza no Google Drive. Eu super recomendo isso. É uma ferramenta, todo mundo tem acesso. Seu celular tem acesso ao Google Drive, a digitalização dele fica excelente. E aí, claro, coloca uma boa iluminação, evita fazer sombra, tá? Porque esse documento ele vai ser analisado por um servidor. O INSS hoje, servidor pessoa, humano, ele só tem o robô para casos de indeferimento automático, quando ele vê lá que não tem qualidade, quando ele, né, vê que a pessoa está fazendo o pedido, tem a idade menor, né, pedido de aposentadoria por idade. E aquela mulher, por exemplo, não tem 62 anos, tem 58. Aí o robô, às vezes, ele roda o indeferimento automático. E nesse caso, instrua bem o seu processo, porque se você está sendo contratado para atender aquele cliente, não é para você fazer o que o cliente faria. É para você parar, pensar e falar: peraí, o que que eu tenho que comprovar aqui? Poxa, a dona Fulana, ela tem 62 anos, mas no CNIS dela consta como se fosse 58, tá com erro na data de nascimento. Então não adianta eu só chegar e fazer o pedido da aposentadoria. Eu tenho que fazer uma petiçãozinha explicando para o INSS aquele erro, porque senão o servidor vai negar por falta de idade, ou o robô. E avisar, inclusive, quais são os documentos que estão comprovando a idade da pessoa, tá? Nesse caso de erro de idade para aposentadoria, junta até certidão. Se for o caso, junta a certidão também que ajuda. E nos casos ali que você tem que comprovar fato gerador, exemplo, salário maternidade, pensão por morte, qual que é a lógica do processo? Primeira coisa é o instituidor. Quem é o defunto? Porque o defunto tem que ter qualidade para a família dele poder ter direito. Se o defunto já tem a qualidade, eu já segui ali aquela linha da identificação do fato gerador, que é o óbito, ou se for o salário maternidade, é a certidão de nascimento, tudo bem? E aí, dentro dessa lógica, você vai montar o teu processo. Ah, doutora, mas e se eu errar a ordem? Não se preocupa com isso. Se preocupa de o servidor humano que vai analisar teu processo conseguir entender o caminho daquele processo, tá? Se é uma aposentadoria com documento especial, o documento especial vai vir no final. Se ele serviu o exército, normalmente o exército é o primeiro trabalho da pessoa. Então,
o certificado de reservista ou a certidão de tempo militar vai vir antes das carteiras, tá? É essa a lógica. Ah, doutora, mas ele trabalhou de carteira assinada, aí pagou carnê e trabalhou de carteira assinada. Ok. Primeiro eu vou colocar as carteiras pela ordem da emissão. Se eu preciso de uma folha da carteira, eu vou botar a carteira toda, todas as folhas que têm anotação. E se essa carteira não tem necessidade de entrar, ela não vai entrar. Ah, todos os vínculos da carteira estão no CNIS. Todos os salários estão ok. Não preciso colocar essa carteira. Quando você coloca um processo muito grande, fica mais difícil também para o servidor analisar. Vocês falam que juiz não lê processo? Tu acha que o servidor do INSS, que tem meta para bater, que mal tem uma internet decente, vai olhar o teu processo todo? Não, você tem que falar com ele. Como é que você fala com o servidor? No processo. Se você quiser que ele veja alguma coisa, sobe uma peça, logo da primeira folha. Mas não é uma peça grande, não. Não cita jurisprudência em processo administrativo. Tem muita gente perdendo tempo com isso, e isso também prejudica o teu processo, porque ele vai ficar grande e o servidor não vai ler nada, porque ele não vai entender. Servidor do INSS é segundo grau, é ensino médio. Ele não necessariamente tem obrigatoriedade de ter faculdade. E ainda que tenha, o INSS não pode aplicar entendimentos de TNU, súmula. O INSS tem que aplicar a lei, dentro do que ele entende que é a aplicabilidade devida. Então, para o INSS, você vai falar a linguagem do INSS. Você vai fundamentar o negócio, vai brigar? Fundamenta da IN. Coloca a legislação lá, até porque se for parar na justiça depois, você vai mostrar que teu processo foi bem montado. Pensa sempre no depois. Eu costumo falar o seguinte, pessoal. Prepare-se, né? Como é que é? Espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Qual é o pior cenário? Se o processo tiver que passar na mão de todo mundo, a justiça, ninguém vai dizer que eu deixei de pedir alguma coisa, tá? Então, saiba fazer essa comunicação com o teu cliente. Gente, deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu não sei para vocês, mas para mim esse assunto é muito empolgante. Gosto muito, vou acertar esse negócio do foco aqui da câmera, que toda hora fica mudando. Acabei ficando com muita iluminação, né? Mas enfim, vamos seguir aqui no nosso para tentar abarcar todas as dúvidas principais para você sair daqui, né, com conteúdo de valor, com a entrega que realmente compense, que vale a pena. Bom, sugestão de digitalização do processo. Deixa eu compartilhar com você aqui, vocês irem lendo. Procuração e identidade do procurador, documentos pessoais válidos do requerente, e óbvio, né, do procurador já vai estar ali logo no início, documentos referentes ao tempo de trabalho e demais documentos. Vamos entrar no LOAS, pessoal? O LOAS tem uma dica legal para vocês. Na verdade, eu tenho duas dicas até, uma recente aqui, que eu vou detalhar futuramente. Bom, LOAS não é benefício previdenciário. Então, quando eu falo de LOAS, eu não estou falando de necessidade de contribuição. Pelo contrário, é uma pessoa que ela nem precisa ter contribuído, nem tem que ter contribuído recentemente, tá? Porque o INSS avalia que o contribuinte individual, o autônomo, ele está declarando que ele tem aquela renda, ele faz um pagamento ali de um valor que não é inferior ao salário mínimo, e às vezes essa pessoa pede o LOAS e ele tem qualidade desse período de pagamento, né? Ele fez um pagamento de carnê que não tem mais de um ano, e aí o INSS considera que ele tem uma renda. Então, o LOAS é o contrário. Ele não vai fazer essa necessidade do pagamento previdenciário. E aí, o que implica isso? Implica do advogado, antes de tudo, conseguir analisar o processo sem fazer o pedido. E aí, preste atenção que eu tenho uma informação aqui que faz com que o próprio robô do INSS conceda o seu pedido de LOAS de uma forma automática. Quando o robô está funcionando, a gente já fez um mapeamento no escritório e você consegue saber ali se já vale a pena protocolar o seu LOAS. Então, assim, o que é o LOAS? É um benefício da assistência social. Ele é operacionalizado pelo INSS, mas ele não é mantido pela Previdência. Então, o requisito para o LOAS idoso é a pessoa ter, no máximo, um quarto da renda ali
per capita de salário mínimo, né, familiar. Então, você vai pegar ali todas aquelas pessoas que fazem parte do grupo familiar, vai somar a renda e vai dividir pela quantidade de membros. Se o valor for menor que um quarto, a renda está atendida. E no caso do LOAS idoso, e a gente está falando do LOAS aqui, que é o nome da lei, né? Lei Orgânica da Assistência Social, mas o benefício mesmo, ele tem um nome jurídico de BPC, de Benefício de Prestação Continuada. No caso do idoso, é 65 anos, independente de ser homem ou mulher. Então, você tem um cliente, um senhorzinho, uma senhorinha, que tem 65 anos e não tem renda familiar, tem a renda menor do que um quarto de salário mínimo, essa pessoa, ela tem o requisito ali para fazer o pedido do LOAS. E aí, qual que é o pulo do gato, tá? O cadastro no CAD único, ele tem que ser feito. O que é o CAD único? É aquele sistema que é alimentado pelo CRAS. O CRAS é um órgão da prefeitura. Esse sistema da prefeitura, teoricamente, ele diz se a pessoa está no critério de miserabilidade, que é essa questão ali da renda menor do que um quarto salário mínimo. Pelo menos é o sistema que o governo usa. Tem gente que faz o pedido do LOAS no INSS, lá no meu INSS, aí você vai montar o processo do jeito que eu expliquei ainda há pouco, entendeu? Tem que ter a certidão civil, não adianta você não colocar a certidão civil do seu cliente, porque se o critério é grupo familiar, o INSS quer saber quem é da família dessa pessoa. Ah, doutora, mas ela é casada no papel com um e mora com outro. Ok, então isso vai ter que estar no processo, mas não adianta você não colocar a certidão. Montou o processo, pediu o LOAS no INSS, não tem cadastro no CAD único, ele vai ser negado, tá? Ele não vai prosseguir. Se você tem o cadastro no CAD único, se o seu cliente tem o cadastro no CAD único, certifique-se de que a família que está no CAD único é a mesma que vai ser informada lá no sistema do meu INSS. Esse também é um dos maiores motivos de indeferimento de LOAS. A pessoa coloca lá no CAD único que mora sozinho. E lá no INSS, coloca, até coloca que mora sozinho, bota lá a certidão de casamento e não coloca, de repente, que está separado de fato, né? Não preenche aquele documento ali que está separado de fato de forma adequada. Ou coloca mais gente no INSS. Ah, meu filho mora comigo também, vou colocar. Então, essa discrepância faz diferença. E outra coisa, gente, importante. Se você fez o cadastro no CRAS e esse cadastro no CRAS, ele já tem mais de 15 dias, quando você fizer o pedido no meu INSS, do LOAS, juntar a documentação e responder as perguntas e cadastrar o grupo familiar igual está no CRAS, esse benefício ele está apto, ele está elegível para ter uma concessão automática. Então, você tem condição de praticamente acelerar esse processo em 90% só esperando. E você pode consultar no sistema, eu trouxe o site aqui para você consultar no sistema do CAD único, se esse benefício se esse cadastro já está online para você só depois da entrada no meu INSS. Né? Qual é o óbice disso? É que você só conta o INSS a partir da DER, a partir da data de entrada do requerimento. Porém, em contrapartida, você tem uma aceleração na concessão do teu benefício. Então, a única coisa que você tem que fazer é se certificar que os dados estão de acordo, tudo bem? Outra coisa que a galera às vezes não consegue entender é o grupo familiar. Eu trouxe aqui para vocês o grupo familiar que o INSS considera. Porque filho solteiro entra no grupo familiar. E às vezes eu tenho um casal de idosos que o marido tem uma renda ali de 2 salários mínimos e a mulher está pedindo LOAS e o filho solteiro, que é desempregado, mora com eles e não colocou no grupo familiar. Eu posso colocar esse filho no grupo familiar. E ali, na divisão, né, dos filhos, exemplo, e ainda pedindo para descontar o valor do medicamento, dos gastos que a pessoa tem recorrente, ela acaba conseguindo diminuir ali aquela média salarial para conquistar o benefício. Então, quem é o grupo familiar aqui para o INSS? Teremos acesso ao slide? Sim, eu vou mandar o slide para vocês. Só a primeira parte aqui, galera, que acabei não colocando para gravar, né? Porque eu esqueci de dar o REC.
A gente estava fazendo teste antes, né, Melk? E aí começou a aula e acabou ficando sem o REG. Mas o restante, desde que eu comecei a falar da qualidade ali, já tá gravado e o slide eu vou mandar para vocês mais tarde. Bom, quem é o grupo familiar dessa galera? Requerente, cônjuge ou companheiro, pais, madrasta ou padrasto, irmãos, desde que solteiros, filhos desde que solteiros, enteados desde que solteiros e menores tutelados. Então tem gente batendo ali porque não consegue chegar na renda e tá esquecendo pessoas dessa família, tudo bem? Então, às vezes, vale mais a pena você prestar atenção melhor. Conversa com o seu cliente, gente. As pessoas, sabe, para de tratar teu cliente igual um pedaço de bife. Ah, deixa eu assinar o contrato, deixa eu ver. Tem um monte de curso aí. Ah, vou ensinar você a fechar 1.000 contratos por mês. Eu vou te perguntar, tu vai dar conta de fazer 1.000 processos por mês? Você trabalha com quantas pessoas? Porque é o seguinte, você pode fechar 1.000 contratos, mas se você queimar o teu nome, meu amigo, acabou. Suicídio profissional, tá? Quando eu iniciei no escritório, eu fiz uma projeção que eu tinha um limitador de crescimento, porque eu sabia que se passasse de um determinado número, na situação que eu estava na época, né, sem equipe, a gente não ia conseguir atender. Então, assim, toma muito cuidado com isso, tá, gente? Não existe mágica. O trabalho, ele vem um pouquinho de cada vez, é o trabalho diário que faz a gente crescer. É a nossa credibilidade que faz com que viremos referência e que os clientes procurem. Ainda hoje, mesmo a gente tendo conquistado o 21º lugar no top 100 advogados aqui do Brasil esse ano. Ano passado a gente ficou em 39º lugar, né, no top 100 ADVs digitais. Mesmo assim, maior fonte de indicação é o cliente, é o boca a boca, é o teu cliente que vai fazer propaganda de você. Então é ele que tem que estar satisfeito. Só que cliente satisfeito é cliente enganado. Não é falar o que o cara quer ouvir, é você jogar limpo com ele. É o cara chegar para você pedir um LOAS e falar que o marido, a mulher quer o LOAS, o marido recebe 3 rendas. Não vem com esse papo de, vou dizer que você é separada do seu marido, que você mora sozinha. Porque esse homem morre e a tua cliente, ela vai ter aberto mão ali de uma pensão, entendeu? De um valor maior por causa do LOAS. Então, assim, saiba o que que é realmente o melhor e trata o teu cliente como se fosse o teu pai, a tua mãe, como se fosse para você, sabe? Eu acho muito importante. E decisões difíceis, quando tem dois caminhos, quem toma é o cliente. O seu trabalho é explicar e deixar ele ciente do caminho que ele está escolhendo. Se for o caso, você pega até um termo de concordância, né? Eu faço muito isso quando a pessoa tem direito a 2 aposentadorias, uma paga mais do que a outra, só que a outra tem DER. Exemplo, chama o teu cliente, cara, não decide isso por ele, não. Às vezes a gente abre mão de um atrasadão, pensando nos 30%, mas o cara vai ter quase o dobro do salário dele para o resto da vida e vai te indicar mais 10 clientes, porque ele vai entender a situação dele. Então, voltando aqui para o LOAS, quem é o idoso aqui, vocês já entenderam basicamente como é que funciona, e claro, isso aqui é uma pincelada geral, são muitas exceções. O BPC da pessoa com deficiência tem que ter pelo menos 2 anos da questão da deficiência. Isso não se aplica, óbvio, para neném, né? O INSS, você pode fazer o pedido do LOAS da pessoa com deficiência para menor, mas pede essa pessoa, a mãe dessa criança, para tirar a identidade do menor, senão vai chegar na perícia, aí vai ficar aquela briga, né? O INSS é obrigado a atender a criança com a certidão de nascimento. Aí o perito não quer atender porque não tem foto na certidão de nascimento e há um tempo atrás a galera estava alugando criança deficiente. Acredite, gente, o brasileiro é fogo. Aluguel de criança deficiente para perícia de INSS, porque a certidão não tem foto. Então, assim, você vai criar um transtorno que não precisa, tá? Então você já adverte o teu cliente antes. E para quem está pedindo redução do cálculo da renda, né? Quando você tem algum medicamento que não consegue na parte pública, ou algum gasto em razão da situação da pessoa, um gasto periódico, que faça com que aquele cálculo da média da renda familiar caia, é necessário que esse custo seja de pelo menos 2 anos. Exemplo, a minha cliente passou R$ 20 da média, só que ela gasta por mês R$ 200 de fralda geriátrica.
É recorrente? Comprova. Tem menos de 2 anos? A INSS não vai aceitar. Mas nessa hipótese, meu amigo, você judicialmente tem uma entrada, então você deixa convalidado. Se você está falando de uma criança que tem uma necessidade especial que gere um custo para a família e a criança tem menos de 2 anos de idade, então a necessidade daquele custo tem que ser equiparada à idade da criança. Exemplo, uma criança de 18 meses, uma criança de 18 meses de idade, 12 meses de idade. Tá, ela faz uso desse custo aqui, desse gasto há quanto tempo? E tem que comprovar que não tem na rede pública, tudo bem? O CAD único, que é a necessidade que eu falei para vocês, ele é desde 2016. Então, eu estou dizendo para você abrir o olho com LOAS que é caçado de gente que não tinha cadastro no CAD único com um processo que anterior a 2016, que antes de 2016 não era obrigatório. E às vezes o INSS está numa caça às bruxas, né? Tão grande, porque eles têm que arrumar dinheiro. Agora eles vão gastar até o nosso dinheiro lá da Previdência com essas associações que eles mesmos permitiram. Indevido, já disseram que vão devolver. Então, assim, eu sinceramente não acho razoável essa conta que o INSS está fazendo, porque ele está jogando. As pessoas que têm direito antigo, direito adquirido, igual a galera que pagou em atraso lá atrás, teve aposentadoria concedida e o INSS reconheceu, a galera do LOAS, às vezes, que não tinha o CAD único lá atrás, eles estão cobrando coisas que a legislação da época não contemplava. Então, você que é meu aluno, você que está aqui, vai se ligar naqueles 3 pilares que eu te dei, que ninguém dá, porque isso saiu da minha cabeça, e vai se ligar na temporalidade da exigência. E a INSS está pedindo GFIP de um vínculo de 93? Não, a GFIP nasceu em 99. Exemplo, tudo bem? Então, assim, começa a fazer o questionamento, o porquê das coisas, para você conseguir se situar e conseguir ter êxito nas suas demandas, tá? Segue a lógica. E por fim, galera, o brinde que eu falei que ia dar para vocês. Esse aqui é o site onde você consegue saber se o cadastro que o teu cliente fez no CAD único já migrou para o INSS. Eu não coloquei o link aqui, mas esse link está no slide e eu vou mandar para vocês os links depois no nosso grupo, tá? Porque você consegue, obviamente, com a senha do Gov lá do cliente, saber que esse cadastro do CRAS já subiu para o Gov. Se ele já subiu para o Gov, ele já está linkado no CNIS. Se você fizer o pedido do LOAS com as mesmas informações, grupo familiar certinho, CPF ok, muito provavelmente a concessão vai ser automática. Imagina, se o cliente procura, você cuida dele com esse carinho para que o processo saia na hora. Olha que legal, né? Dona Fulana, tem 20 dias que a senhora foi aqui, ó, me empenhei, teu processo está concedido. Mas se empenhar é isso, é olhar, é revisar, é olhar o cadastro, é ter essa certeza. E não pense que é fácil, não, gente, porque para a gente chegar nessas informações aqui, são décadas de trabalho. Hoje, particularmente, eu acho que a mentoria é o melhor investimento que qualquer profissional pode fazer. Porque na mentoria você consegue, não precisa passar pelos mesmos erros do mentor, então você já consegue o caminho, o filé mignon, né? Alguém já matou o boi para você, já destrinchou o boi, já roeu até o osso, acredite, roeu o osso, para agora saber como é que libera ali o filé mignon. Então, vou seguir. Pensão por morte. Olha, a gente já está aqui num horário avançado. Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas. Pensão por morte, gente, minhas considerações para você de pensão por morte. Tem gente que não pergunta se a morte foi por acidente. Quando você tem uma pensão por morte de companheiro ou de cônjuge, esse vínculo ele tem que ter pelo menos 2 anos. Porém, se a pessoa casou ontem, exemplo daquele casal que foi atropelado ali na Lúcio Costa, na lua de mel, infelizmente, né, o rapaz faleceu. Eles não tinham 24 meses de casamento, mas foi um acidente. Então eu não preciso desconsiderar. Tem gente levando em deferimento porque não está olhando a causa mortis. E se você olhou a causa mortis lá do óbito, é um acidente, junta, porque na causa mortis às vezes nem vem dizendo que é acidente, né? Vem dizendo assim, fratura do crânio.
Aí você vai juntar o boletim de ocorrência ou a CAT, de repente, se for um caso de acidente de trabalho, né, alguma coisa para você comprovar isso. Então, assim, tem gente que não está observando esse requisito que é muito importante. Quem é que tem direito à pensão por morte? Primeiro, o defunto, o instituidor, ele tem que ter a qualidade de segurado. Ele não pode estar afastado do regime há mais de 12 meses, no caso do contribuinte individual, a menos que ele tenha ali aquela regra. Agora, às vezes, você está recebendo viúva que o marido recebeu o seguro-desemprego, estendeu o prazo e o INSS não considerou. E, gente, ó, dica para vocês, tá? Tem muita gente que teve negativa, presta atenção que tem gente perdendo cliente. O cliente sentou para você atender, olha a vida dele toda. Às vezes ele quer uma aposentadoria, teve uma pensão por morte negada, porque lá atrás o sistema do seguro-desemprego não cruzava com o INSS. Se a pessoa pedisse a pensão por morte, exemplo, e não informasse que o obituado teve o seguro-desemprego, o servidor não constava. Eu, quando era servidor, eu entrava no site para consultar, independente da pessoa pedir ou não. Mas a maioria dos servidores nem lembra disso. Hoje, os servidores que estão entrando no INSS estão recebendo treinamento pelo WhatsApp. Então, assim, se você não batalhar teu processo, meu amigo, ele não vai sair. E se sair, não vai sair na melhor renda possível, tudo bem? Então, quando eu tenho um processo lá atrás que foi negado sem análise devida, você pode hoje ressuscitar esse processo. Você pode hoje entrar com recurso desse processo lá de trás, dizendo lá o que não foi apreciado. Ó, foi negado porque não tem qualidade de segurado, mas a minha cliente aqui prova que o marido dela recebeu o seguro-desemprego. Os benefícios já de 2 anos para cá, o próprio sistema do INSS ele já traz a informação do seguro-desemprego. Mas os antigos têm muito mercado para trabalhar. E a galera reclama: ah, tá ruim para advogado, tem advogado para todo lado, Prev dá dinheiro, os mitos que a gente que é advogado ouve. Gente, tá faltando é advogado sério. O cliente que procura você, olha só que legal, o INSS hoje, ele faz um absurdo de não atender as pessoas. Ele joga a pessoa para o online. A pessoa que não tem escolaridade, que não tem idade, que não tem às vezes nem celular, porque eu faço atendimento social toda segunda. Quem me acompanha sabe que eu sou radialista também. Eu sou, né, estou vice-presidente de uma associação cultural. Hoje eu faço parte também da diretoria da rádio. E assim, a gente faz um trabalho social de gente que não tem celular. Parece uma realidade distante, mas isso acontece Brasil afora. E o INSS, ele manda a pessoa ir para o online. Ele joga a pessoa na mão aí de gente para fazer besteira. Então, você, enquanto advogado, quando esse cara te procura, qual que é a tua função? É você explicar para ele o caso. Tem muita gente que vai até o nosso escritório que não tem direito. A gente faz a análise. Não pensa que você está perdendo teu tempo, não, gente. Toda vez que você está ajudando alguém, sabe, você está ganhando teu tempo. Você só tem que mensurar isso para manter as tuas contas equilibradas. Porque, assim, o dinheiro não é tudo, mas ele é importante. Porque a falta do dinheiro faz com que você não consiga fazer um bom trabalho. Mas você conseguindo equacionar isso, você explicando para aquele cliente por que ele não tem direito e ele saindo de lá entendendo, dentro da instrução dele, falar na linguagem que ele entenda, esse cara vai te trazer cliente. Esse cara, pode ter certeza. Ele vai falar para os amigos dele, vai lá na doutora. E aí, meu amigo, daqui a pouco você está com o teu escritório aí reconhecido só por fazer o seu trabalho. Aqui no Brasil é mais fácil ganhar dinheiro do que lá fora. A galera tá indo lá para fora, entendeu? Dizendo que aqui não tem oportunidade. Não tem para quem não quer trabalhar bem, porque aí ganha uma vez e não ganha mais. Faz curso para fechar 1.000 contratos, fecha 1.000 contratos, porque às vezes nem fecha, né? Mas não consegue entregar o que se propõe. Então, assim, saiba precificar o seu serviço para que você consiga trabalhar de forma confortável, saiba negar cliente que não vale a pena, mas dê o melhor para quem você comprometeu cuidar. Tudo bem? E fique esperto para não deixar passar essas causas aí da galera que tem direito. Então, seguindo, pensão por morte, a maior dica que eu podia dar para vocês, já dei a tabelinha de pensão aqui. Principais códigos de recolhimento, também vou mandar para vocês. Cuidado com 5%. Recolhimento em atraso, não faz pagamento. Auxílio doença. Gente, auxílio doença é o seguinte: você pensa na incapacidade.
Então, eu tô acelerada aqui correndo, né? Porque tinha pensado já, gente, hoje eu não vou estourar o horário, né? Mas só para vocês entenderem aqui o que que eu estava falando. Eu estava olhando aqui meus slides. Isso aqui vai para vocês depois. Pincelada no auxílio-doença. Lembra que é auxílio por incapacidade temporária, porque a incapacidade é o que vai fazer a incapacidade é o que vai efetivamente dar a data da legislação que você precisa. Entendeu? Então, assim, quando você define a incapacidade, aí leia o laudo dos médicos, a pessoa pega, junta aquele bando de laudo médico e do que o cliente trouxe, não coloca nem na ordem, sabe? Às vezes vai coisa ali que nem tem nada a ver. Então, quando você tiver um cliente de auxílio-doença, o auxílio-doença ele tem a necessidade de qualidade, ele tem a carência de 12 meses e ele tem o fato gerador que é a incapacidade. Porque quando você consegue, pelos laudos médicos, definir a incapacidade, você vai olhar no CNIS do teu cliente, nos documentos dele de trabalho, se ele cumpria os requisitos. E mais, tem uma lista de doenças que são isentas de carência. E aí é aquilo que eu falei com vocês, não basta ser isento de carência, ele precisa ter qualidade. Então, se eu tenho uma pessoa que começou a trabalhar hoje e ficou cego amanhã, ele não tem 12 meses de carência. Mas a cegueira total, ela é um dos casos de isenção de carência. Então, perceba ali que eu não tenho carência, mas eu tenho qualidade porque estou filiado ao regime. Eu faço parte do clubinho, tudo bem? Nesse caso, obviamente, ali você vai fazer o pedido pleiteando essa questão da isenção. E 8 meses, faltava 2 semanas para a mulher ganhar o neném. Tá totalmente formado, já sabe sexo, sabe tudo, nome, enxoval, tudo pronto. vou- Que não sente o quê? Só homem mesmo que Eduardo, não tem essas coisas. tá falando É, ele tá comigo? segurando o ventre Vou dele. fechar, vou fechar aqui o microfone. Bom, então, galera, é o seguinte: quando você for fazer a avaliação do auxílio doença, faça sempre por esse parâmetro. Presta atenção no indeferimento. Tem muita gente batendo na doença quando o motivo é carência e qualidade. Então, a carta de indeferimento, você vai ler lá, é falta de carência. Aí você vai pegar o CNIS daquela pessoa. Às vezes, a pessoa está brigando, está judicializando, está indo para a junta. E essa pessoa, ela tem, na verdade, um vínculo de trabalho que não foi tratado. Uma empresa que ela trabalhou que está extemporânea no CNIS. O que que é extemporânea? Ela tem uma marca no CNIS que essa marca ela não é considerada, ela precisa ser tratada. Por que que existe a marca de extemporaneidade? Para evitar fraude. Porque quando a empresa ela passa a informação para o INSS depois do prazo, nesse caso, que na época da GFIP eram 4 meses, né? Então, passou a informação retardada, lenta, postergada, ele vai colocar uma data, uma marca lá para ser tratado. Quando você precisa tratar, você precisa comprovar que a pessoa trabalhou nessa empresa. Só a carteira de trabalho, em geral, não é suficiente, mas você vai juntar contra-cheque, você vai juntar a rescisão. Então, imagina aqui o que eu vou falar para você. A pessoa teve a negativa no auxílio-doença, já fez 10 mil perícias, aparece no teu escritório, tu entra na justiça dizendo que a pessoa está doente, bota um monte de laudo, pede a perícia judicial e não observa que era só para fazer prova daquela empresa. Entendeu? Então, assim, o tempo perdido é incomensurável. Alguém fez uma pergunta aqui: a pessoa pode trabalhar enquanto está com processo judicial de auxílio-doença? Qual é a lógica? Vou responder agora essa pergunta aqui que eu lembrei, depois eu vou passar um olho nas outras. Quando você entra com processo judicial, você está dizendo que a pessoa tem direito a um auxílio-doença que hoje precisa de DCB, precisa de data de cessação de benefício. Então, o certo é a pessoa ter um prognóstico de melhora, tudo bem? Essa pessoa tem o quê? Vai ficar quanto tempo afastado? É que na prática a gente fica querendo um auxílio-doença como se fosse uma aposentadoria, né? Para sempre. Mas não. A ideia, até por isso houve a mudança do nome, é que tem esse tempo. Então, se você tem um cliente que ele tem uma incapacidade de um período, exemplo, de 5 anos, esse processo está judicializado desde 2018. E aí você está brigando por esses 5 anos, ele pode trabalhar agora. Porque, tecnicamente, a incapacidade já foi suprida e você está brigando por uma questão lá de trás.
A maioria dos casos não é assim que funciona. A pessoa está judicializando algo que ela alega ainda não estar boa. Então, se o seu cliente arrumar um emprego, ele está fazendo prova contra ele. Por quê? Porque se ele está trabalhando, ele diz que ele está apto. E aí, a partir do momento que ele alega essa aptidão, ele pode até ganhar judicialmente, no judicialmente não vai ver isso, mas já vai ter ali uma forçação de DCB. E aí, pessoal, perceba que antes da reforma, para pedir alta para o benefício, você tinha que ir no médico do INSS fazer outra perícia para falar para ele, doutor, eu estou bem, eu quero baixa do meu benefício. Hoje, o fato da pessoa voltar a recolher um carnê, o fato da pessoa querer fazer ali, voltar a recolher o carnê, ou querer, de repente. Ai, meu Deus, me fugiu aqui o que eu estava falando. Voluntariamente assinar a carteira e trabalhar, ela está alegando que ela está apta. Agora tem um detalhe, e esse detalhe é uma junção do fato gerador. A gente conversou desde o primeiro slide aqui sobre o que é o fato gerador, certo? Fato gerador do auxílio-doença, a incapacidade. A incapacidade de quê? Tudo que tem a ver com benefício por incapacidade, você vai estabelecer na sua cabeça o nexo causal. Então, se eu alego que o meu cliente tem um problema de coluna, que ele não pode ficar em pé, e esse cara é vigilante de banco, eu te pergunto, vigilante de banco senta? Segurança de banco senta? Não, fica em pé. Teoricamente, fica em pé o dia inteiro. É incompatível. Tá entendendo? A atividade é incompatível. Se eu tô dizendo que essa pessoa não pode ficar em pé e essa pessoa trabalha sentada, mas sentada não tem problema, o nexo causal, ele não existe. Então, estabeleça o nexo causal. Antes de você fazer o pedido para o juiz, você vai pensar em qual é a questão ali toda da parte judicial. Pessoal, vou seguir aqui para a revisão. A revisão, vou dar um pulo do gato para vocês também, que muita gente não observa, que é o seguinte. Ah, sim, antes da revisão, tenho dois adendos para vocês. Sobre o LOAS. Anotem aí. Fui para a justiça falou que a parede do meu cliente tem reboco. A justiça falou que o meu cliente tem televisão de LCD. Isso acontece, não acontece? Pois é, já aconteceu até comigo. Teve sustentação oral que eu fiz, gente. Nossa, tem que. Parece até teatro. É um teatro, né? Fazer uma sustentação oral para conseguir prender a atenção e fazer com que mudem o voto, que é muito difícil. Mas os juízes, às vezes, estão tão distantes dessa realidade que o fato do nosso cliente ser pobre e ser limpinho, ter a casa limpinha, faz com que ele negue o benefício. E aí a gente tem uma súmula quentinha, tem um entendimento quentinho da TNU, inclusive um do STJ também, se manifestando sobre essa questão, porque se ele atende aos critérios objetivos, tal subjetividade não pode se sobrepor. E aí, caso até às vezes de mandar para a TNU. Então, posteriormente, eu vou fazer a inclusão aqui no slide dessa informação para mandar para vocês. Sobre o auxílio-doença, teve uma mudança na legislação, onde a aposentadoria por invalidez, ela hoje, ela paga 60% da média. Então, assim, na maioria dos casos, quando você tem um cliente que ganha acima do salário mínimo, e o B31, o auxílio-doença, ele paga 91% da média. Então, você tem uma pessoa que tem um auxílio-doença longo, de 2, 3 anos, e briga, de repente, para ele conseguir um benefício por incapacidade. O que está acontecendo muito, gente? A pessoa ganha a aposentadoria por invalidez, que agora é o benefício por incapacidade permanente, e aí a pessoa vai ter o cálculo do salário baseado no novo benefício. Então, o salário da pessoa vai diminuir. Então, assim, antes de fazer o pedido, analisa. E analisa qual é o início da incapacidade. Porque se esse início da incapacidade foi lá atrás, aí você vai alegar a lei antiga. Gente, isso aqui, ó, só essa dica que eu dei, ela vale a aula toda. E agora outra dica: benefício subutilizado. É o benefício quando a pessoa ela tem uma sequela de acidente. É o auxílio acidente. Por que eu falo que ele é subutilizado? Às vezes você está brigando para o teu cliente conseguir uma aposentadoria por invalidez, esse cara não vai te pagar, porque você vai fazer o cara sair às vezes de 3 mil, igual o caso que eu vi do colega, coitado, quando me procurou, já não tinha o que fazer. O cara saiu de 3.600 salário para 2.500. E aí ele queria cobrar os honorários, não conseguiu, o cliente ficou super revoltado, porque perdeu dinheiro, né? Que conseguiu o benefício, mas conseguiu no parâmetro do salário novo.
Mas no caso do cliente que você for analisar, verifique o início da incapacidade para ver se ele está na lei anterior. E se tiver, já prepara o teu cliente para um possível período de percepção abaixo. E veja com o teu cliente, de repente, se em vez de você fazer o pedido da aposentadoria por invalidez, você mantém ele no auxílio-doença e tenta uma reabilitação. Ou se ele tem uma sequela, saindo do auxílio-doença, pede esse benefício da questão acidentária. Porque o benefício da questão acidentária, o auxílio acidente, ele paga 50%. Mas qual que é a diferença? Ele pode trabalhar. E aí aquela pergunta da colega. Se o cara recebe um auxílio acidente, ele pode trabalhar e vai ter 50% do pagamento dele. Tudo bem? Outro parêntese que eu acho importante fazer. Para fazer a análise da aposentadoria por invalidez se vale a pena, veja se o seu cliente precisa de um acompanhante, porque aí, se for o caso do acompanhante, pode pedir a majoração de 25%. Né? Então, são tantos fatores para avaliar que é importante você anotar e fazer o teu checklist, a tua forma de condução. A tua consulta, ela tem que ter um roteiro, tá? Para você não se perder, para conseguir perguntar o que realmente importa. Gente, revisão. Por que que tem gente perdendo dinheiro com revisão? Primeiro, antes de fazer a revisão, você vai pegar o processo, vai dar um pause nele na data do início do benefício. Eu não estou falando de DER, eu não estou falando de DIP, data do início de pagamento, porque a maioria dos benefícios, principalmente quando é aposentadoria, a DIB é na data da DER, mas não são todos. E aí mora um perigo. Então, você vai entrar no meu INSS e vai ver lá, data do início do benefício. Essa data é o pause, é a lei da época que você vai usar e você vai olhar o caso do teu cliente até aquela data. Se ele fez um pagamento de atrasado depois daquela data, se ele entrou em um emprego depois daquela, não importa. Você é como se fosse um de volta para o passado. Não tem o filme De Volta para o Futuro? Pois é, esse é o De Volta para o Passado. Você vai voltar para o INSS da época e vai rever todo o ato como o INSS deveria ter feito e ver qual é o erro do INSS. Será que entrou todos os salários? Hoje o PBC é uma média de todos os salários de julho de 94 para cá. Na lei antiga, é 80% dos maiores salários. Isso faz uma diferença absurda. E a partir dali, você tendo plena certeza que houve um equívoco e que esse salário vai melhorar, aí você dá entrada na revisão. Por quê? O sistema do INSS de hoje, ele olha se o empregador fez o recolhimento, ele olha se a data que a empresa existe no sistema é posterior à data do vínculo, à data do vínculo do cliente. Então, muitas vezes a pessoa entra com pedido de revisão sem eira nem beira, sem calcular, sem saber quanto que vai aumentar. E aí o INSS percebe que esse cara nem direito tinha, ou percebe que algum vínculo foi errado e que o salário dele está sendo pago a maior. E aí diminui. Gente, isso é uma coisa muito séria. Revisão é algo muito sério, tudo bem? Então não deixa de fazer o cálculo. E uma outra coisa é que as pessoas às vezes dispensam cliente porque fala que passou 10 anos, né? Que todo mundo só sabe reproduzir o que esses vídeos virais, não, passou 10 anos, pode. 10 anos de quê? Tudo bem? A gente é advogado, a gente tem que saber. A revisão começa a contar, tá aqui embaixo, ó, do dia em que tomar conhecimento da decisão, ou do recebimento do primeiro pagamento, ou a partir do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento. Tem gente que deu entrada no INSS, nessa época eu sei bem, porque eu trabalhava lá, que pediu o benefício e demorou 4, 5, 6 anos. Então, se hoje a gente está em 2025, mais de 2025, você tem colega recebendo cliente que se aposentou em 2010, dizendo que o cara não tem direito. Ah, meu amigo, você não tem mais direito à revisão. Sendo que em 2010 ele fez o pedido. Nessa época eu era até chefe de Itaguaí. Era uma fila que demorava um ano só para você ir na agência. Você agendava pelo telefone, demorava um ano só para você ir na agência fazer o pedido. Contava da data da ligação. Aí a pessoa ia fazer o pedido, aí demorava pra caramba depois para fazer a análise. A análise era negada, o cara ia para a junta. Tem pedido que demora 10 anos para sair. Então, o que eu vou avaliar ali é a data que esse benefício foi implementado, é a data que esse cara recebeu o primeiro pagamento dele para que eu comece a contar os 10 anos e, obviamente, fazer esse cálculo anterior. E agora também uma dica bônus: revisão de benefício indeferido. Sempre falo isso, tá? Então, tem revisão de benefício indeferido. Amigos, são 8h50. Olha, falamos coisa para dedéu.
Vou entrar na. Eu não vou falar da aposentadoria agora, que vai demorar. Mando depois um vídeo para vocês sobre isso, tá? Vou deixar esse vídeo disponível por 7 dias. Vou entrar na pergunta com vocês também, sobre processo administrativo, sobre precificar. Antes eu vou falar aqui algo para quem não é advogado e está aqui assistindo o curso. Esse tipo de informação é informação que você pode compartilhar na tua comunidade, porque isso aqui faz jus ao cliente, a todos os segurados da Previdência, para saberem os seus direitos, o que está de errado. O INSS dá um cálculo para a pessoa que não é real. E muitas vezes a pessoa fica, mas será que vale a pena eu pagar um advogado para isso? E aí eu pensei muito sobre essa frase e cheguei à seguinte conclusão. Eu, Aline, quando eu tenho um processo que não é da área de atuação do meu escritório, eu contrato colegas de outras áreas. E aí eu avalio até como que eles trabalham, pego ideias, como eles trabalham para implementar no meu fluxo. Hoje a minha equipe é muito competente, a gente tem um fluxo bem bacana. E nesses casos, antes de chegar nessa conclusão, eu tentava fazer por mim mesma. E foi um processo de marcas e patentes que é simples, parece que um do INSS é administrativo, nem precisa ser advogado, qualquer um dá entrada. Só que quando você não tem o hábito de consultar, quando você não tem a expertise de estar sempre ali naquela vivência daquele sistema, daquele âmbito, você acaba prejudicando o seu próprio processo. Um processo de marcas e patentes demora, em média, 7 anos para sair. Era um sistema que eu tinha que ficar entrando lá para olhar como é que estava, perdi a exigência. Então, do que eu tenho observado, principalmente nos atendimentos sociais, a pessoa às vezes opta por fazer sozinho, não acompanha alguma exigência do INSS e acaba tendo um indeferimento de uma exigência que com um profissional nem iria acontecer. Então, assim, no previdenciário, particularmente, eu acho muito nobre atuar. Porque quando você faz um processo para o seu cliente, você está garantindo um direito que sem você ele não conseguiria alcançar o melhor direito. Por isso que a gente tem que dar o melhor e só fazer o que a gente consegue entregar. E, em contrapartida, o cliente, vai receber um dinheiro que basicamente você fez para ele, você ajudou ele a conquistar. Então, eu acho que a gente tem que cultivar mais a cultura no Brasil de valorizar o trabalho alheio. Mas não adianta exigir que alguém valorize o seu trabalho se você não está se valorizando. Isso em qualquer área, tudo bem? Então, assim, quando você opta por contratar um advogado, em qualquer área, mas principalmente na previdenciária, você está garantindo um reforço na equipe, alguém que está realmente interessado em conquistar e alguém que vai brigar por você com conhecimento técnico. Então eu me pergunto, poxa, em geral, é um benefício que você cobra depois, né? Então você acaba tendo essa facilidade de poder receber isso posteriormente, tudo bem? Então, galera, fica aqui a minha dica para vocês. Bom, vou abrir para as perguntas. Melk, você separou alguma listinha aí organizada ou eu sigo lendo daqui da galera que está com a gente? Me dá um oi aqui, eu tô com o meu WhatsApp aberto também. Tô com dois computadores, depois eu vou botar lá nos stories essa Eu parte. vou Ah, descer as perguntas aqui para a gente reformular. gente, olha que honra, minha amiga, doutora Eleusa, entrou. Beijo, amiga, feliz de ter você aqui. Eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui comigo, pessoal. Eu espero ter trazido aqui um conhecimento útil. Previdência é muito importante. E enquanto o Mel que faz essa organização, eu vou pegar essas que eu coloquei coraçãozinho aqui para a gente esmiuçar. Então, assim, o Eduardo coloca aqui: a pessoa que recebe LOAS por deficiência pode pagar como facultativo por 12 meses e, após pedir conversão em aposentadoria por incapacidade, e se pagar facultativo recebendo LOAS, em caso de falecimento, deixará a pensão por morte? Cara, muito boa essa pergunta, Eduardo. Inclusive, engraçado, a Eleusa acabou de entrar aqui. A Eleusa fala muito sobre planejamento previdenciário no LOAS. E eu não vejo, acho que ninguém falando isso, eu só vejo a Eleusa falando. Então, assim, qualquer pessoa que recebe LOAS, ou a galera do grupo familiar, pode pagar como facultativo sem problema nenhum. Inclusive, ela já tem a vantagem de pagar nos 5%. Porque ela já está no CAD único, ela já está inscrita no CAD único, esse período já vai ser validado. Agora, lembra de fazer o pagamento em dia, tudo bem? E aí, nesse caso, ele não vai pedir a conversão da aposentadoria por incapacidade. Por quê? A incapacidade dessa pessoa, lembra do fato gerador? A aposentadoria por incapacidade, ela precisa que a incapacidade seja posterior aos 12 meses ali da carência.
E se você comprovar que a incapacidade é posterior, você faz a prova de que seu cliente recebeu o LOAS indevido, porque ele não era incapaz antes. Olha a sinuca de bico. Mas você pode trabalhar esse cara para uma aposentadoria, vender um planejamento previdenciário para ele, para organizar a vida previdenciária, para que ele tenha direito a um 13º, para que ele saia do LOAS e ele deixe a pensão para a família, sim. Então, perfeito o seu raciocínio. E eu falei também, gente, que eu ia conversar com vocês sobre outras formas de conquistar essa demanda no escritório. Quem você analisa que não tem direito e você dispensa, ofereça para essa pessoa o acerto da vida laboral dela. Olha o CNIS dela, olha quais são as marcas de extemporaneidade que tem, para você fazer um processo administrativo para que ela não precise aguardar na época da aposentadoria. Então, imagine, gente, fui surpreendida aqui pelo meu pitch bitoca. Burro, desce, mamãe está trabalhando. Então, amigos, é o seguinte, desculpem por isso. Quando você tem esse tipo de produto no teu escritório, você adianta o teu cliente e você consegue monetizar um nicho que você não estava trabalhando, tudo bem? Então, assim, conversa com o teu cliente, mostra para ele como é favorável ele trabalhar esse processo administrativo antes de efetivamente ele precisar da aposentadoria. Outra coisa, esse cara pode, inclusive, tentar validar a incapacidade. O Eduardo me perguntou aqui sobre incapacidade. A aposentadoria da pessoa que tem deficiência foi uma das poucas coisas que não mudou na reforma. Tudo bem? Tem gente que faz atendimento previdenciário e nem pergunta para o cliente se ele tem uma deficiência. E eu te pergunto, você acha que toda deficiência é vista a olhos nus? Tem cliente que tem visão monocular, tem cliente que tem um grau de autismo. E às vezes esse cara nem tem um grau alto, mas você pode colocar ele como leve. E aí ele consegue essa aposentadoria dentro do critério da aposentadoria do deficiente, tá? Que vale muito a pena para quem tem deficiência fazer esse tipo de requerimento. Então, assim, para de deixar o dinheiro na mesa. E aí, eu até coloquei aqui, né, que eu vou falar para você, tem que ver tudo que eu não consegui entrar, que eu vou fazer uma aula depois gravada e mandar para vocês. Mas por que que o teu cliente, normalmente, ele não fecha contigo? Porque ele não entendeu por que que ele tem que te contratar. O preço é o menor dos problemas. O que você precisa passar para ele é como que você vai conduzir esse processo. Olha, seu fulano, eu trabalho aqui, esse escritório aqui, eu estou aqui há tantos anos. Ou então, eu acabei de me formar. Olha, seu fulano, eu estou comprometida com o teu processo, eu acompanho esse processo toda semana eu olho o processo, enfim, vou lá no fórum, quando é judicial, fala para ele o que que você faz por ele, por que que você é diferente dos demais, tudo bem? Porque se ele não entender que contratando você vai ser melhor do que ele fazer por conta própria mesmo, então talvez ele esteja certo em não contratar. E tem muito colega bom se matando de trabalhar que não consegue explicar isso para o teu cliente. Sabe? Será que você lembra dele de mandar um feliz aniversário? Será que você consegue manter esse vínculo? Movimentou o processo, você avisa ele? Porque, gente, se você não fizer essa ponte, essa humanização, você vai perder o vínculo com o teu cliente. E aí ele não vai achar que você está comprometido bastante, tá? Então, uma das questões ali que eu fiquei de falar. Vou ler aqui a da Tatiane. Segurado que está pleiteando benefício por incapacidade na justiça por estar trabalhando de carteira assinada. Ah, já falei essa. Segurada com 15 anos de contribuição, perícia aprovada, benefício de aposentadoria por incapacidade. Câncer. Perícia aprovada, benefício de aposentadoria por incapacidade. Câncer no doméstico. Mas qual que é a pergunta? Segurada com 15 anos de contribuição, perícia aprovada, benefício de aposentadoria por incapacidade, câncer no doméstico. Foi aprovada a perícia para aposentadoria por incapacidade? Ah, gente, outra coisa, tá? Não entendi a tua pergunta, não, Francine. Se quiser falar, levanta a mão aí ou escreve de novo, enfim. Quem quiser falar, abrir microfone, levanta a mão. Vou dar mais 20 minutinhos aqui para quem quiser continuar comigo. A Evelyn quer falar, beleza, Evelyn. Só um instantinho, já vou te dar a palavra. Vou só varrer aqui as outras perguntas. E em relação a essa questão da aposentadoria por invalidez, não existe, tá? Não caia na besteira de falar isso para o teu cliente. Não existe agendar aposentadoria por invalidez. A pessoa, ela agenda o auxílio-doença mesmo, tudo bem? Depois que ela consegue o auxílio-doença, que ela vai pedir aposentadoria por invalidez, ou quando é um caso, assim, muito grave, de aposentadoria por invalidez mesmo, ela faz esse pedido com o perito. Então, assim, não tem esse agendamento. E, gente,
Ano passado, eu fiz uma turma de Preve Time. Como eu falei com vocês, eu acabo não tendo muito tempo para fazer os cursos, né? Eu não vivo de curso, meu negócio, a minha rotina é outra. Mas eu andei conversando com o pessoal, como eu fiz essa aula, eu vou abrir uma mentoria para poucas vagas. Hoje, a minha mentoria, eu cobro R$ 10.000 para fazer a mentoria para organizar o escritório da pessoa. Mas eu vou fazer, para quem está comigo aqui, 80% de desconto e vou colocar vocês num grupo seleto. Quero fazer uma turma assim, no máximo de 10 pessoas, bem enxuta, porque a gente está desenvolvendo inteligências artificiais. E quem entrar comigo nessa mentoria, a gente vai fazer 8 encontros presenciais toda quinta-feira. E vou acompanhar vocês por 3 meses para vocês tirarem as dúvidas reais de vocês. E vocês vão ter acesso ao Eloy, que é um robô que vai ficar liberado a partir de junho. E o Eloy, ele é especialista em previdência. Então, eu estou transcrevendo todas as aulas para um robô. Então, você imagina se você tivesse uma inteligência artificial de confiança que você pudesse chegar e perguntar para ela o teu caso e ele já ia te dizer o que se tem direito, se não tem, como fazer. Então, assim, eu estou desenvolvendo, dia 1º de junho vai rodar a versão beta já, e quem tiver na mentoria comigo vai ter acesso lá ao Eloy também, e aos meus encontros presenciais é o material que eu vou deixar disponível. Então, assim, eu vou fazer algo bem pequenininho mesmo, só para o pessoal mais enxuto. Aí, quem quiser depois chama o Melk no privado, tudo bem? Para a gente fechar um grupo seleto de mentoria, e 3 meses já vai ser um tempo bem longo. Bom, seguindo aqui. Mariana, um cliente de 85 anos, filha especial de 63. Tiveram suas pensões, que já recebem mais de 30 anos, diminuídas já há 1 ano e meio, sob a alegação do INSS de que o valor que elas recebem durante esses 30 anos estava. Deixa eu ver que tem um negócio na frente. Esses 30 anos estava errada por conta da divisão desse valor entre outros dependentes. Se a pensão é do INSS, a legislação de 30 anos atrás era 2020 era 95. Em 95 não tinha decreto 3.048, só tinha a lei 8.213. Vai na 8.213 e procura um negócio chamado CANSB, era a IN da época. Ele tem que estar nesse critério, tudo bem? O INSS tem hábito de julgar com a lei de hoje o que é do passado. E agora eu vou dar a palavra para. Espero ter resolvido aqui, te dado uma luz, tá, Mariana? Nesse caso. Eu vou dar a palavra para Evelyn. Evelyn, quer abrir o microfone para perguntar? A câmera, fica à vontade. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela didática excelente. Pena que eu te conheci há pouco tempo, mas graças a Deus você vai abrir a mentoria. Ah, que bom. Você me Você conheceu por excelente, onde? parabéns. Pelo post de um evento que teve do IBDP. Ah, que legal. Puxa, obrigada pelo elogio. Gente, meu Eu objetivo comecei a é te agregar seguir. valor na vida de vocês, verdade. Eu acho que a gente não Sim, cresce Deus sozinho. abençoe. Amém. Parabéns. Professora, uma dúvida. Surgiu um questionamento de um possível cliente monocular e ele tem pedido auxílio por incapacidade, né, temporária sozinho há 3 anos e vem sido deferido. Aí, segundo ele teve uma perícia e após a perícia, 2 dias depois foi deferido a aposentadoria por Aposentadoria. incapacidade permanente, que ele não tem interesse por conta do valor, né, ser mais baixo. E a dúvida é, eu sei que se ele não sacar, tudo bem. Que eu falei para ele, ó, não saca. Eu ainda vou analisar o extrato e tal. Mas existe a possibilidade dele receber, aceitar essa aposentadoria e mais pra frente a gente revisar a possibilidade de PCD, aposentadoria do PCD? Tá, vamos lá. Muito boa a sua pergunta. Independente dele receber ou não, prepara ele para rebordosa, porque o B31 dele, o auxílio-doença, já foi cessado. Ele não vai receber o auxílio-doença, tudo bem? Então, assim, dentro da tua pergunta, serve para aposentadoria também o que eu vou falar. Parabéns pelo raciocínio, tá, doutora Evelyn? Obrigada aqui pelo feedback. Quem recebe o pagamento do INSS concorda com o benefício. Só dá para desistir se você não receber o primeiro pagamento, não sacar o FGTS nem o PIS, tanto para aposentadoria para qualquer outro benefício. Porém, quando você não formaliza esse pedido,
o benefício vai ficar suspenso no INSS, 60 dias sem receber, ele vai suspender, que é aquele período lá de poder ir no banco. Depois que passar mais um tempo, e aí pode variar até 6 meses, ele vai cessar por não recebimento. Às vezes é melhor, em vez de você formalizar a desistência, deixar esse benefício parado e judicializar o pedido da incapacidade desde lá de trás. Porque, pelo que você me falou, ele recebe o BI já há muito tempo. E essa legislação, ela mudou, com a reforma, tudo bem? Então, se você conseguir caracterizar isso, e aí junta a prova do INSS contra ele mesmo. Entra no meu INSS, e aí serve para todos vocês. Quer saber o que o perito escreveu? Pede lá a cópia da análise do perito. Não sai na hora. É a minha equipe que faz isso. Eu acho que demora 48 horas, não sei. Você faz o pedido, mas você vai saber o que, que ele escreveu na perícia. Aí você pega todos os históricos de perícia e você usa no processo a incapacidade que o INSS disse que tinha, desde o primeiro benefício. Olha todos, vê se a incapacidade está batendo ou se teve algum período ali que mudou. Pega os laudos do teu cliente e fala, olha só, eu quero a aplicação da legislação da época, tudo bem? A aplicação da legislação da época, eu quero que você... Aí você nem vai precisar desistir do benefício. Aí você vai pedir uma retroação de DIB, de data do início do benefício, para que você. E a DIP, a data do início do pagamento, vai ser dali para frente, depois que saiu do auxílio-doença. Isso é uma tentativa. Eu iria para a junta de recursos, tá? Mas é um caso que requer minúcia, tá? Tem muita exceção. Mas seu raciocínio foi bem legal. Parabéns. Bom, vou seguir então. Nas perguntas que estão escritas. Eu estou olhando meu WhatsApp aqui, Mel, que não vi nenhuma mensagem sua. Vou seguir nas mensagens que estão no chat. INSS foi procurado. Espera aí, vamos lá. Ah, tá. Respondi aqui a da Mariana. Tá? Tem que ser a legislação da época, Mariana. Ó, olha o servidor que analisou teu processo. Se a matrícula dele começa com 15, ele já entrou depois de 2004. Se for 09 alguma coisa, já é servidor antigo. Então, certamente o servidor entrou recente. Porque isso aí também é um ponto favorável para você questionar na justiça, na junta, que o servidor não tem expertise adequada da legislação à época. Mas a gente, tempus rege acto, né? Então, a gente precisa ali usar a legislação da época, no caso. Mas esse pagamento em atraso conta tempo de contribuição? Então, já falei essa pergunta dela, vou depois fazer a aula de aposentadoria para vocês. Mensagem no privado. Tem um caso, tá na justiça, essa é da Natália. Revisão, enfermeira com contribuição concomitante. O INSS não considerou na ação de revisão, a sentença foi de procedência, mandando a INSS revisar. Na inicial, eu juntei o cálculo da diferença, a INSS não contestou, tentou acordo sem mostrar valor, não aceitei na hora. Agora, na liquidação de sentença, a INSS demonstrou o reajuste a menor do cálculo, meu prazo vai abrir. Cara, olha só, Natália, esse cálculo aqui, isso se chama vínculo concomitante, igual você colocou. Na legislação antiga, tinha uma diferença grande, porque ele não fazia a soma, tá? Ele extraía a atividade principal e pegava um percentual da secundária. Então, o que você vai analisar aqui? Primeiro, a DIB, a data do início do benefício, para você verificar a legislação da época da DIB, tudo bem? Quando você pegar a DIB, se você verificar ali que o cálculo do INSS está em desacordo, como é que você vai fazer esse cálculo? Você vai pegar o tempo que foi considerado na sentença, vai jogar no teu sistema e vai fazer, vai olhar os salários, vai olhar no que início os salários constam lá, para você ter esse cálculo todo bonitinho se houver necessidade de você impugnar. Agora, lamento informar, mas pode ser que o INSS esteja certo, tá? Tem os casos desses que ele acaba indo a menor. Mas aí tem algumas outras coisas que dá para fazer. Só que eu acho que o melhor caminho é esse: é você pegar a DIB, pegar a legislação da época, refazer o cálculo, entendeu? E preparar ali uma peça direto no ponto do motivo ali que está sendo impugnado. Tá? Então, você está pedindo para mandar para o contador judicial? Gente, cuidado, só manda para um contador judicial com paradeiro, tá? Eu confio mais num previdenciarista experiente. Se você quiser, o meu escritório, a gente terceiriza para os colegas esses cálculos, execução de sentença, cálculo de tempo, cálculo de direito. A gente faz por um valor assim bem acessível e lembra de precificar o teu trabalho também para os seus clientes,
tá? Então, vou seguir. Anderson, pessoa que estava com benefício auxílio por incapacidade temporária no intervalo entre um benefício e outro estava pagando como contribuinte individual ao invés de facultativa. Atrapalha em algo no pedido? Atrapalha sim, tudo bem? Você pode fazer um processo administrativo de alteração do código de pagamento. Corre por fora e já faz, por fora que eu falo, vai lá no meu INSS e faz um pedido de alteração do código de pagamento. Eu até coloquei aqui em um dos slides o pagamento do contribuinte individual, eu não sei se ele pagou 11% ou se ele pagou 20%. Você tem que fazer o pedido para um código que não gere diferença monetária, tá? Então, exemplo, se esse cara pagou no 11,63, ele pagou 11% do salário mínimo como contribuinte individual. Não vai pedir para ele ir para o facultativo do 14,06, porque o 14,06 ele é 20%. Você vai pedir para ir para o facultativo do 14,73. Então, assim, sobe o processo separado, faz a alegação que ele estava como facultativo, entendeu? E pede para o INSS fazer a alteração no CNIS, inclusive. Porque certamente a procuradoria vai usar isso contra o teu cliente. E aí, claro, vai tentar consolidar um novo benefício de auxílio-doença, se for o caso, né? Pegar esse período como se ele tivesse no auxílio-doença, aí ficou bom, porque pagou, aí ficou ruim de novo. Só que isso é meio confuso. E aí pode prejudicar o teu cliente. Agora sim, faz a peça explicando ao servidor o que você quer. Fala pouco, mas seja cirúrgico, tá? E cita a legislação. Mariana Valente, o salário maternidade sem carência está sendo concedido direto no INSS ou tem que judicializar? Tem que judicializar, tá? Com isenção de carência. Mas é igual eu falei, não adianta fazer o pagamento depois que a criança nasceu. Gente, tem muito advogado, assim, investindo nessa área, de verdade. Teremos acesso ao slide? Sim. O recebimento de Bolsa Família é algum impeditivo para recebimento do LOA? Não, pode acumular os dois, porque o Bolsa Família também é de cunho social, tudo bem? A pessoa pode receber Bolsa Família e LOAS? Pode. Eles ficam com medo, né? Eles ficam com medo, tadinho, os clientes. Não, eles podem receber sem problema nenhum. Beneficiário do LOAS pode contribuir como facultativo? Pode. Qual a previsão do término da aula? Agora. 2 minutinhos e a gente vai encerrar. Quando é menor de idade, cria senha no meu INSS para crianças? Sim, faz requerimento no nome da criança, tem que juntar identidade, CPF. Então, na verdade, você faz o pedido pelo site. Eu te confesso, Mariana, que eu não operacionalizo mais, mas eu posso ver isso aqui com o escritório. E, galera, assim, como a gente já estendeu, vamos usar o nosso grupo do workshop para as perguntas. Eu me disponibilizo a responder as perguntas de vocês nos próximos 3 dias que surgirem, tá? A aula da aposentadoria vou gravar depois e o início dessa aula que eu acabei não falando, vou gravar depois também. Tô mandando de bônus para vocês esse PDF aí para você poder juntar os seus arquivos. O link para você consultar no CAD único se o seu benefício já subiu e acelerar a concessão do seu LOAS. E vou disponibilizar para vocês também uma inteligência artificial bem legal que ajuda na análise. Eu tinha o intuito de mostrar como que funciona, mas não vai ser mais possível. Sobre os descontos de associação indevida nos aposentados, cabe indenização? Cabe. Faço vídeo para você sobre isso. Mel, que imprime para mim todas essas dúvidas aqui, que eu vou gravar os vídeos do que não deu tempo. Não vi a pergunta da Maristela. Ah, tranquilo, Eduardo, essas coisas acontecem. Eu observei aqui, fechei o microfone na hora que aconteceu. Gente, eu estou seguindo o chat, tá? Eu estou acelerada para dar tempo aqui de passar o maior número de informação possível. Aline, uma cliente me procurou querendo benefício por incapacidade. Tá com problemas mentais. Esse ano, ela sozinha deu entrada, foi indeferido. Problema mental, cara, às vezes é bom você ter um curador. Lá no escritório a gente não faz família, mas aí a gente começou a fazer os pedidos de curatela que tem a ver com benefício. Entendeu? Porque ele dá uma ratificada, assim, deixa o teu processo mais robusto. E você lembra que o teu contrato com uma pessoa que tem problema mental, é considerada incapaz, seu contrato não vale nada, né? Então, assim, pensa nisso também. É igual quem faz contrato com um pessoal de 16, 17 anos. Ele tem legitimidade para pedir a pensão e para receber, mas ele é um menor. Então, ele, legalmente falando, ele não tem capacidade, né, jurídica. Fui olhar o CNIS, ela está com vínculo aberto na empresa desde 2019. Vê qual é o último recolhimento, sendo esse o último recolhimento, tá? 2019, antes ou depois da reforma? Sempre olha, tá? A reforma foi dia 13 de novembro de 2019.
É sempre bom a gente ter esse marco na cabeça. A perícia reconheceu a incapacidade, mas mas pela responsabilidade da empresa foi negado. O que posso fazer nesse caso? É que vou pedir rescisão indireta na empresa. Olha, esse caso vai envolver trabalhista e vai envolver previdenciário. Eu, sinceramente, se ela tiver sem nada de benefício, pede o LOAS. Até definir essa questão. E qualquer coisa, você engatilha um pedido de benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, mesmo que ele seja negado por causa desse problema da empresa, engatilha isso para você depois poder abrir um processo sobre isso e você faz o pedido de né? Às vezes, gente, muitas vezes a gente tem que seguir várias linhas, tá? Então, você faz um pedido de um benefício aqui só para garantir que futuramente você tenha para onde voltar, você tenha DER para voltar. Você faz. Vou dar um pulo do gato para quem ficou comigo até agora, porque eu já vi que diminuiu os participantes, que já passou do prazo, mas ó, quando você judicializar um processo, principalmente de aposentadoria especial, e ali você não tem certeza se aquilo vai dar certo ou não, esse cara não está pagando, foi mandado embora de tempos em tempos, você dá um pedido novo. Por quê? Porque aí você garante outros marcos temporais. Ah, doutora, mas aí não é só fazer a alteração da DER? Depende. Vocês acompanharam o julgamento da vida toda? Vocês ainda não entenderam o desdobramento que vai ter. Pois bem, eles só derrubaram a vida toda quando ressuscitaram um outro processo que, inclusive, foi julgado no mesmo dia desse do salário maternidade o INSS, o STF entendeu que o INSS não tem nada que dá o benefício mais vantajoso. É que o INSS não sabe disso ainda. Eu não estou ouvindo ninguém falando sobre isso. Mas é o tema da ADI 2111. Né? Eu acho que é o 2111, porque o 2110 é o do maternidade. Se você olha esse julgamento, ele está até no meu YouTube lá. Me segue lá no YouTube que você vai ver. Então, assim, fique esperto em relação a isso, tá? O INSS, assim, gente, os problemas da reforma, a gente ainda vai ter muito desdobramento. Por isso que não dá para você ficar perdendo revisão que tem direito, não dá para você ficar perdendo cliente que pode acertar um vínculo, sabe? E a vida pode ser mais leve. Você não precisa ficar se matando de trabalhar, procurando um monte de curso, nada a ver. Não, faz o seu certinho, foca no que dá certo. É o melhor caminho, tá? Não fica acreditando nessas facilidades de internet, não. Tanto que o segurado fizer requerimento, benefício por incapacidade, ok. Professora, recebendo aposentadoria por incapacidade, essa é da Evelyn, permanente, analisa hipótese de outro tipo de aposentadoria mais vantajosa? Sim, a do PCD, dependendo do período. Ah, Eleusa, obrigada, minha amiga. Feliz aqui de ter você comigo. Gente, eu parei na pergunta do Eduardo, ele está falando ótimo esclarecimento, doutora, só faltou a questão de deixar a pensão se a pessoa que recebe LOAS e paga facultativo. Não, eu cheguei a responder, ó. A pessoa que recebe LOAS pode pagar com facultativo. Quando você paga o facultativo, você deixa a pensão, tudo bem? Então, acho que acabou sendo muita informação. Então, Eduardo, ó, se a pessoa tem os pagamentos em dia, como facultativo, mesmo recebendo LOAS, tem direito a todos os benefícios, inclusive do auxílio-doença, né? Mas é claro, para receber auxílio-doença vai ter que abrir mão do LOAS. Enfim. Mas se ele pudesse aposentar por invalidez, né, posteriormente, por outro fato, não que o gerou o LOAS de deficiência. Rosiane, obrigada aqui pela mensagem. Eu acho que eu consigo o log aqui, mas o Mel está copiando as mensagens para o meu WhatsApp. Gente, como eu falei com vocês, cara, eu vou fazer essa mentoria. Eu não ando com muito tempo para mentoria, mas eu acho que a gente não consegue prosperar, não consegue crescer se a gente não contribuir com as pessoas que querem. Então, assim, eu estou muito agradecida por ter vocês aqui comigo. Sei que é um prazo muito curto para a quantidade de matéria. Eu tentei ser o mais direta possível, mas vindo de mim eu sei que é difícil. Quem está chegando agora, não deixe de me acompanhar nas mídias sociais. Então, vou deixar meu Instagram aqui para quem talvez ainda não me siga. Aproveitem esses próximos dias aí para falar comigo, para interagir. E segue esse Instagram aqui, por favor. E se vocês fizeram prints da aula, por favor, me marquem. Se não fez ainda, pode fazer agora. Vou até fazer pose aqui. Porque eu adoro uma rede social. Só andei sumida mesmo para concluir o desenvolvimento da Enila, da minha inteligência artificial. E, ó, inteligência artificial tem que ser humanizada, tá? Quem quiser depois testar, quem tiver na mentoria comigo, vai testar a Enila do atendimento também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu tenho certeza que, assim, quem é sério, quem trabalha sério,
vai prosperar muito. A galera que está reclamando, gente, vai perder tempo lá reclamando. Quando eles olharem para o lado, meu amigo, você já está voando. Então, assim, obrigada por ficar comigo. Beijo meu e do Bu. E a gente se fala lá no grupo. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.